Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Olá, muito boa noite. São 7 horas mais 2 minutos desta terça-feira. Hoje é dia 25 de setembro de 2012. Falamos ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba. A Prefeitura realiza hoje audiência pública para prestar contas das receitas e despesas referentes ao segundo quadrimestre de 2012. Neste encontro, o Poder Executivo vai divulgar os relatórios financeiros dos meses de maio, junho, julho e agosto deste ano. A população poderá fazer questionamentos sobre a aplicação dos recursos públicos. A prestação de contas segue as exigências da Lei da Responsabilidade Fiscal e terá transmissão ao vivo da TV Câmara, pelo canal 96 do Sistema NET de TV a cabo e também pelo site oficial do Poder Legislativo, que é o www.câmaraaracatuba.com.br. Para dar seguimento aos trabalhos dessa noite, o secretário municipal da Fazenda, José Luiz Rovedilho. Boa noite. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pela TV e também pela internet. Hoje o nosso município está realizando a terceira audiência pública do exercício exigida pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade fiscal. Essa audiência foi solicitada por ofício do senhor prefeito municipal, Aparecido Célio da Silva. A Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina o seguinte em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Assim, hoje, o Executivo Municipal fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2012. Nós informamos a todos que, nos termos da Resolução número 1722, de 2009, que dispõe sobre a realização de audiências públicas no Poder Legislativo, que a ordem a ser seguida, a demonstração e avaliação das metas será o seguinte: o Executivo Municipal fará a sua exposição em até 30 minutos. Concluída a exposição, os participantes dessa audiência poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Para tanto, o interessado terá o tempo de até 2 minutos para formular suas perguntas, o Executivo terá o tempo de até 3 minutos para suas respostas. Lembramos que a presidência desta Casa determinou a publicação de comunicado, convidando a população para participar dessa audiência, assim como o seu encaminhamento às autoridades que fazem parte do cadastro da Câmara. Com a palavra, o secretário da Fazenda, José Luiz Rovedilho. Ilustríssimo senhor Gilberto Pereira Dias, aqui representando o Executivo, autoridades presentes, companheiros de trabalho, amigos, boa noite a todos. Primeiramente, a gente vai fazer uma avaliação observando o que determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Especificamente, olhando os relatórios do artigo 52 e 54 da mesma legislação, que refere-se ao relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal.
Nós passamos a fazer uma análise aqui da receita realizada no município para o quadrimestre. Como vocês podem ver, a gente está expondo slides aí no telão e nós fizemos um comparativo dos 4 últimos quadrimestres. Eu vou me ater a falar sempre o quadrimestre vigente aqui, considerando que vocês já têm os números dos quadrimestres anteriores para fazer uma comparação. Então, o segundo quadrimestre de 2012, a receita do município, e sempre lembrando que quando a gente está falando em receita do município, nós estamos falando de Prefeitura Municipal, Departamento de Água, tá? Então, a receita no município de 2012 para o quadrimestre montou 118,1 milhões de reais. Minuto só. E ela tem uma acumulada de 264,7 milhões de reais. Especificamente para a Prefeitura Municipal de Araçatuba, a receita realizada no segundo quadrimestre de 2012 montou 100,1 milhões de reais, indicando um crescimento de 8,42% comparado com o mesmo quadrimestre do período anterior, e uma receita acumulada de 228,6 milhões de reais, indicando um crescimento de 5,85%. Especificamente, quanto à receita realizada do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, para o segundo quadrimestre de 2012, montou 18 milhões de reais, indicando um crescimento de 11,46% e um acumulado de 36,1%, indicando um crescimento de 11,86%. Uma vez falado a receita, passamos a compará-la com a despesa empenhada, aquela despesa que está comprometida, que não foi executada, mas que já está comprometida. Para o segundo quadrimestre de 2012, 127,7, indicando um crescimento de 38,9 se comparado com o mesmo quadrimestre do ano anterior, e acumulada de 336,4, indicando um crescimento de 35,76%. Especificamente, a despesa empenhada da Prefeitura Municipal de Araçatuba para o segundo quadrimestre de 2012, 113,2, indicando um crescimento de 49,04 se comparada com o mesmo quadrimestre do ano anterior. E acumulada 292 milhões, com um crescimento de 43,73. Para o Departamento de Água e Esgoto, o segundo quadrimestre de 2012, 9,7 milhões, indicando um decréscimo de 18,2 e acumulada de 34,4, indicando um decréscimo de 3,42. A despesa liquidada, aquela despesa que já foi efetivada, contratada, paga, para o segundo quadrimestre de 2012, para o município, lembrando que aqui inclui-se prefeitura e departamento, 137,4, indicando um crescimento de 24,6 e acumulada de 254,4, indicando um crescimento de 26,3. Especificamente da Prefeitura Municipal de Araçatuba, no segundo quadrimestre de 2012, 117,4, indicando um crescimento de 32,78. Acumulada, primeiro e segundo quadrimestre do exercício de 2012, 216,6, indicando um crescimento de 32,67. Especificamente, a despesa liquidada do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba para o segundo quadrimestre de 2012, 12,0 milhões de reais, indicando um decréscimo de 13,82, e para a acumulada de 28,4, um decréscimo de 5,38. Isso daí, nós procuramos no próximo quadro mostrar o resultado dessa execução orçamentária, ou seja, é um comparativo da receita acumulada no quadrimestre com a despesa liquidada. Então, nós temos aí em 2010 uma receita acumulada de 214 para uma despesa liquidada de 198 milhões de reais. Para o segundo quadrimestre de 2011, 248 para uma despesa liquidada de 201 milhões, um decréscimo, um comparativo de 18,70. Agora no quadrimestre atual, que é o que determina que nós estamos tratando, 264,7, 254,4 milhões de reais. Os nossos restos a pagar, os restos a pagar do município. No segundo quadrimestre de 2010, ele indicava 8,5 milhões de reais. No segundo quadrimestre de 2011, 4,7 milhões. E agora, no segundo quadrimestre de 2012, 7,9 milhões.
para uma disponibilidade financeira no final de 2010, em agosto de 2010, 47,4 milhões, no segundo quadrimestre de 2011, 76,7 e agora 61,7. Disponibilidade financeira essa composta de recursos liberados, que a gente pode utilizar para qualquer coisa, e recursos vinculados que nós recebemos especificamente para uma determinada ação. Aí o resto a pagar do município, nós fizemos 2009, 2010, 2011, e no 2012, até o segundo quadrimestre de 2012, 7,9 milhões de reais. E no departamento de água, em 2012, 46 mil reais. Agora nós vamos falar da receita corrente líquida. Nós temos uma receita corrente líquida em 2012 de 369,6 milhões de reais. Fizemos um comparativo de crescimento de evolução dela para os demais períodos. Despesa com pessoal. Em 2009, nós tínhamos aqui a despesa com pessoal, ela é tratada nos 12 últimos meses. Então, até o quadrimestre de 2009, 41,3, 112,3 milhões de reais. Segundo quadrimestre de 2010, 44,16%, 131,8 milhões. Em 2011, até o segundo quadrimestre também, 40,34, 139,5 milhões de reais. E no quadrimestre em exposição de 2012, 44,15 para um dispêndio de 163,1 milhões de reais. As despesas líquidas com inativos e pensionistas, que estão inclusas dentro daquele lá, ela indicou para o segundo quadrimestre de 2012, 4,18%, 15,4 milhões. A dívida consolidada líquida do município. A dívida consolidada líquida é o valor da dívida deduzido a disponibilidade que ela tem. Então, é o comprometimento líquido dela. No segundo quadrimestre de 2009, tínhamos 176,9 milhões. No segundo quadrimestre de 2010, 188,1 milhões. Esse sempre lembrando que é naquela data, né? No segundo quadrimestre de 2011, 162,1 milhões de reais. E no segundo quadrimestre de 2012, 195,1 milhões de reais. Aí nós fizemos um demonstrativo da composição da dívida consolidada, né, que no segundo quadrimestre de 2012 monta 256,1 milhões de reais, composta de previdência social de 138,6 milhões, 51,4 milhões de precatórios, reparcelamentos junto ao Tesouro Nacional 35,2 milhões, 568 mil de PASEP, 4,5 milhões de outros parcelamentos de tributos federais. Outras dívidas, aqui aquela negociação da Camargo Correia que nós já estamos pagando há aproximadamente uns 12 anos quase. Hoje o saldo dela é 16,8 milhões e um contrato na Caixa Econômica Federal de 8,8 milhões de reais, que monta os 256,1 milhões de reais, que deduzida a disponibilidade financeira, indica a dívida consolidada líquida lá de 195,1 milhões de reais. Passamos para fazer uma análise assim, do percentual da aplicação do ensino. No segundo trimestre de 2011, nós tínhamos aplicado já 24,8% no ensino. E no mesmo período, agora no segundo trimestre de 2012, nós aplicamos já 30,49%. Sempre lembrando que nós estamos aplicando aqui no segundo trimestre de 2012, bem acima do percentual. A legislação fala em 25%, nós estamos aplicando 30,49%. Outra receita vinculada, que é do Fundeb, a Prefeitura aplicou 99,18% em 2011, dos quais 67,33% com profissionais do magistério. Agora, em 2012, nós já aplicamos 100% do valor recebido, e especificamente para profissionais do magistério, 73,56%.
Só fazendo um comparativo aqui, na saúde, no primeiro semestre de 2011, nós aplicamos 21,6 milhões de reais, indicando um percentual de 17,51%, desculpe, e um comparativo com esse quadrimestre agora quadrimestralmente. A legislação mudou e passou a ser quadrimestral. Então, fazendo um comparativo, só uma informação, nós aplicamos com recursos próprios, aqui especificamente, com recursos próprios, em ações e serviços de saúde, 35,7 milhões de reais, indicando um percentual de 21,22, quando a legislação determina que, no mínimo, 15% deve ser aplicado. Senhor Gilberto, aqui nós procuramos de forma sintética mostrar os números e o quadrimestre. Podemos afirmar que nós atingimos as metas e cumprimos aquilo que determina a legislação, a lei de responsabilidade fiscal, e nos colocamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento, e sempre lembrando que nós trataremos hoje especificamente do segundo quadrimestre de 2012, tão somente. Obrigado. Feita a exposição pelo secretário. Também presente dessa audiência, a vereadora Durvalina Garcia. A partir desse momento, os presentes terão um prazo de até 2 minutos para formar suas perguntas, e o executivo, representado pelo secretário Vedílio, terá até 3 minutos para fazer suas respostas. Os interessados deverão utilizar o microfone posto nas galerias, e nós começaremos com a vereadora Durvalina. Alguma pergunta? Alguém do público? Estamos aguardando a vereadora Durvalina, analisando o relatório passado pelo secretário. Poder colocar todos. Vereador Durvalina. Senhor secretário, eu considero, estou satisfeita com as suas explicações. Queria só destacar o crescimento nesse quadrimestre, no que diz respeito à saúde e educação. Acho que considerável o que o município cresceu, né? A aplicação, recursos destinados à educação e saúde, que são políticas públicas importantes e fundamentais para a vida do nosso cidadão. A administração ela é bem determinante para que eu faça todos os investimentos. Nós conseguimos alocar mais recursos, tanto na saúde quanto na educação, para atingir as necessidades. E a gente vem fazendo esse trabalho por determinação administrativa, no sentido para a gente suprir. É óbvio que o orçamento tem as dificuldades, a gente tem outras coisas que não. Esses dinheiros, e a legislação, quando ela estabeleceu 25% para a educação e estabeleceu 15%, ela imaginou uma meta que seria a necessidade. É razoável, e nós estamos aplicando bem mais que isso. Uma vez que a gente está falando em 5 pontos percentuais, nós estamos falando em investimento de 20% a 30% a mais, né? Quando a gente está falando em 7%, 8% a mais na saúde, nós estamos falando em 50% a mais de investimento. Com certeza, a observação da senhora está muito precisa, e é significativo o crescimento que foi feito. Alguém do público? Só uma observação, porque quando a gente olha os números são frios.
né? Agora, quando a gente pensa que o resultado desses números, eles se transformaram em ações concretas, no sentido de melhorar a vida da criança e a vida de quem procura as unidades básicas de saúde, então, isso é que é fundamental. Alguém do público? Vereador de Valida, alguma outra pergunta? Não havendo mais nenhuma participação, nós informamos a todos que a próxima audiência pública deverá ser realizada no mês de fevereiro de 2013, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Boa noite a todos. Está encerrada essa audiência.